Olá, colegas. Tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das entrevistas? A ideia de fazer essas entrevistas é para que a gente possa matar a curiosidade sobre quem são os professores do próximo semestre. Normalmente a gente fica procurando nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, e agora a gente não vai mais precisar. É claro que eu ainda estou no começo, falta muita gente para entrevistar, mas aqueles que eu já tive a oportunidade, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de perto. A entrevista de hoje é com a professora Gabriela Pereira. Ela foi nossa professora de organizacional. Ela dá diversas disciplinas dessa área. Então, para muitos semestres, essa entrevista vai ser bastante interessante. Eu confesso que eu fiquei o semestre todo com a Gabi, e a pessoa que eu conheci hoje é totalmente diferente. Então, realmente vale a pena a gente fazer as entrevistas, tá ok? Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de psicologia da FMU. E como vocês podem ter visto pelas últimas postagens, eu tenho feito algumas entrevistas com os professores para que a gente possa conhecê-los, além, fora, né, do contexto da sala de aula, saber um pouco da história de cada um, do trajeto profissional e pessoal, das teses de mestrado, do estilo de aula, né? E hoje eu trouxe para vocês a professora Maria Gabriela, vou colocar a Gabi aqui. Oi, Gabi, tudo Oi, bem? tudo bom? A Gabriela deu aula para a gente de contextos organizacionais, foi bastante interessante. E você dá aula só no quinto semestre, Gabi? Quais os Não, semestres que você dá aula? eu dou aula nesse semestre, né? Eu dei aula para o pessoal do terceiro semestre, com a disciplina de trabalho e subjetividade. Vocês do quinto, né? Intervenções em contextos organizacionais. Depois, o pessoal do sétimo semestre, que é uma disciplina muito interessante de PISC, que é Programa de Integração Saúde e Comunidade. Então, é uma disciplina que envolve vários alunos da área da saúde, então não tem só psicologia. Então, numa turma tem alunos de, no caso, foi enfermagem, farmácia, biomedicina, odonto, fono, e a gente faz um trabalho de intervenção na comunidade numa equipe multidisciplinar, é bem interessante. Para o Isso já pessoal é do... um estágio, então. Não, isso não é um estágio, isso é uma disciplina normal, Olha tá? que interessante. É bem legal, os alunos xingam muito no começo, porque até entender o que eu tenho a ver com alguém de odonto, mas depois se surpreende no sentido de eu consigo trabalhar numa equipe multidisciplinar, cada um respeitando a sua área de conhecimento, mas que a minha área de conhecimento complementa a do outro e vice-versa. Então, é uma matéria muito, muito legal, né? Para o pessoal do oitavo semestre, eu dou aula de triagem, né? O nome popular nosso é triagem, mas a disciplina é processos de acolhimento e avaliação psicológica. Então, a triagem é o primeiro pôr a mão na massa na clínica, né? E para o nono, eu dou supervisão de estágio em psicologia organizacional, psicologia educacional e psicologia social, e dou uma matéria que vocês terão, aliás, vocês já tiveram no quarto semestre, que é trabalho e saúde mental, né? Mas esse pessoal do nono agora estava em uma grade de transição, então eles fizeram essa matéria no nono semestre, e do estágio de psicologia organizacional para o pessoal do décimo. Então, eu estou quase que Bastante turmas, hein? bastante turma, sim. Agora eu Tá? entendi a sua necessidade de ser tão organizada com as notas, com os Senão trabalhos, não então não dá. dá conta, né? Senão não tem como, a gente se perde. E eu sou meio metódica, então essa organização não é nem por conta de eu dar dessa quantidade. Eu sempre fui muito, né, organizadinha nisso. Então, isso me ajuda muito, muito mesmo com relação às notas. A E, organização de aula, de nota, de controle, essas coisas. e esse seu perfil que te levou para psicologia organizacional? Não, que engraçado, né? Quando eu ingressei na faculdade, na verdade, psicologia não era uma coisa assim que eu falei, ah, quero sempre, desde sempre, não. Ela foi por N circunstâncias, entrei na psicologia por uma questão de entender comportamento social, era esse o meu foco, né? E quando eu estava na graduação, eu falava assim, gente, organizacional é o que eu menos quero na minha vida, porque eu não me
me vejo nesse perfil, eu não quero entrar na lógica do mercado, não quero nada disso. Quando eu fiz as disciplinas, né, da graduação de organizacional, também fiz daquele jeito, sabe, passou, tá ótimo, não importa a nota. Bom, e aí eu fui parar no mestrado, né? Eu fiz mestrado em psicologia social. Só que o foco do meu mestrado era entender, naquela época eu estava me formando e voltando o meu olhar para duas áreas, né? Então, eu fiz PUC, e na época, eu não sei se ainda está desse jeito, na época você podia, entre aspas, vamos chamar assim, se especializar em duas vertentes, né? Uma delas foi psicologia social, ponto, e a outra, aliás, dentro da psicologia social, eu fui me especializando em orientação profissional e em orientação sexual. E a outra vertente de especialização era a área de escolar, educacional. Então, eu fazia estágio em social e estágio em educacional. Antes de entrar no mestrado, no estágio em educacional, eu passei por um momento muito peculiar, né? Eu fazia estágio em antiga creche, que a gente chamava, né? Hoje, agora, a gente chama de Centro de Educação Infantil, a SEIS. E elas estavam deixando de ser um modelo assistencialista, então os pais trabalham, deixam o filho lá, para assumir um modelo pedagógico. Então, a minha função era trabalhar junto com as colaboradoras que estavam ali, de que elas tinham que mudar a cultura. Não era um modelo mais assistencialista, mas e sim mudar a forma de pensar aquele espaço. Então, apesar de eu estar num espaço educacional, eu não trabalhava com a educação diretamente, mas com a mudança de cultura, e uma cultura muito enraizada de que creche é só um espaço para você deixar os seus filhos enquanto você trabalha. Tá? Então, tinha que mudar a cultura da organização, mudar o layout, a decoração da organização, da creche, tá? Ensinar, nutricionista, que é um outro modo de pensar, trabalhar com os pais, de que creche não é um direito de pai, é um direito de filho. Gente, foi uma loucura. E eu comecei nesta creche como estagiária, me formei e fui trabalhando como psicóloga e adequando esta cultura. Então, eu comecei a trabalhar com quem que nós vamos contratar, como nós vamos contratar, e eu fui assumindo outras questões aí voltadas para a área educacional mesmo. Eu fiquei 10 anos nessa creche. E aí chegou uma hora que não dava mais, né? Bom, depois eu volto para a creche. Interromper rapidinho. Essa transição durou quanto tempo, Gabi? Eu não sei se Demorou você uns ia falar isso. 5 anos, para a ponto de eu 5 falar anos. assim, não preciso mais mexer na questão da cultura. Os pais que Uau. estão aqui entendem que não é um direito deles, creche, e sim do seu filho. Tá? Por isso que Tinha que quando a gente mudar. fala em cultura, realmente é algo que a gente não muda de uma hora para outra, né? Não, porque quando eu falo, para a gente mudar uma cultura de uma empresa, tá? Não é assim, vamos mudar. A cultura muda em função de uma necessidade muito drástica, então tem uma nova regulamentação governamental que precisa ser mudado. A gente tem que entender que o modo de proceder de uma empresa, ela é toda calcada no modo, né, na visão, na história de vida do seu fundador. Então, eu tive muita sorte de ter a diretora, a coordenadora da escola, era uma assistente social mega engajada, super antenada, aberta. Então, foi uma parceria muito incrível. O problema era a gente modificar o modo de pensar da equipe mantenedora da creche, que ainda tinha não conseguia entender de que, não, mas eu estou cuidando de criança, cuidando de banho, ocupar a criança, e criança pobre. Então, é aquela coisa assim, creche é para criança pobre. A gente, não, creche é para qualquer criança, né? Falou, não é direito de pai, é direito de filho, é constitucional isso. Então, demorou muito a gente conseguir mostrar que não é que o dono da mantenedora resolveu mudar a leitura dele, mas houve uma necessidade governamental dele adequar um novo modo de se pensar aquela empresa. Então, eu entrei como algo educacional e fiz muito mais do ponto de vista organizacional, e é uma delícia, mas dá um trabalho que, enfim. Em paralelo, eu fui para o mestrado, tá?
e o mestrado em psicologia social. E eu trabalhava com orientação profissional, né, numa escola particular da Grande São Paulo, que atende um público, assim, a mais, né? E os adolescentes com quem eu trabalhava, alguns apareciam com a questão assim, de não, eu não quero depender do meu pai, apesar de eu ter dinheiro, eu não quero depender do meu pai, eu quero trabalhar. Ok, que joia, que justo, vale. E a gente discutia muito a questão da concepção de trabalho. O que é trabalhar para você? Né? Então, trabalhar, eu não dependo mais do meu pai para nada, eu tenho hora para fazer as coisas. Uma noção muito tópica do que é trabalho, como se fosse libertário, como se pudesse fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Eu falei, filhinho, não é bem assim que funciona, né? Porque você não depende só do seu horário, você entra no horário comercial, você tem conta para pagar, você deve satisfação para o seu chefe, não existe. Bom, e ele falava assim, não, mas eu vou procurar emprego. Ok, aonde você vai procurar emprego? Na empresa do meu pai. Aí eu assim, mas gente, você quer se libertar do seu pai porque você não quer deixar, você não quer ficar vivendo de, né, sustentado por. Mas quem vai pagar seu salário é o seu pai. E aí eu fui percebendo que era assim, eu quero trabalhar na empresa do meu pai, mas eu não abro mão da minha mesada. Então, que raio de independência é essa? Mas, enfim. Então, eu E de fui... preferência num cargo de gerência, né? Não, pera que a coisa aperta, mas aí... Bom, aí eles vão trabalhar na empresa do pai. E aí, nessas conversas, é que eu falei assim, gente, como é que se dá, né, a busca desse primeiro emprego numa empresa familiar? E aí eu caí no organizacional de novo. Né? Então, antes de eu poder entender o que é esse trabalho, eu tinha que ralei pra caramba para entender o que é empresa familiar, como é que se dão as relações dentro dessa empresa, para depois eu entender como é que se dava a vivência desses adolescentes ali. Então, eu vou trabalhar servindo um cafezinho, não importa, eu estou trabalhando, né? Mas eu não esqueço que eu sou o dono da empresa. Então, se eu tiver que dar bronca no funcionário, dane-se que eu sirvo cafezinho, eu vou dar bronca no funcionário. E eu falava, gente, mas você é servidor de cafezinho, você não tem que se colocar na posição de dono. E aí os papéis se misturam, olha, era um caos. Né? Então, eu fui entender como é que se dava a relação dentro de uma empresa familiar para jovens adolescentes que estavam buscando um primeiro emprego e que não tinha noção do que é cargos, funções, hierarquia e como é que se dava justamente por eu estar recebendo o meu filho, como que o dono da empresa também fazia aquele sambalelê ali dentro. Né? Então, indiretamente, eu voltei para a área organizacional, embora o foco seja a concepção de trabalho para adolescente. Né? Eu estava ainda na escola, né? Trabalhando com questões, um olhar, vamos chamar assim, não organizacional, mas um olhar institucional e dava conta de outros aspectos escolares. Fui trabalhar dando aula no ensino superior, que é o que eu sempre quis fazer, não importa a formação que eu tivesse. E aí, o meu filho, né, nasce e eu preciso colocar numa escola. Então, eu lembrei da escola, antes de eu sair daquela escola, daquela creche, porque não estava dando mais para conciliar, orientação profissional longe para caramba, dando aula, enfim, estava um caos. Quando meu filho nasce, eu lembrei, falou, opa, eu conheço a instituição, eu conheço o modo de pensar, então eu vou colocar nesta creche, só que é numa outra unidade. Bom, e ele foi. E aí, novamente, Gabriela, que bom que você voltou, porque embora sejam várias unidades, os coordenadores se conversam. Que bom que você voltou, então eu comecei a prestar a assessoria para algumas questões relacionadas à educação. Tá? Meu filho sai dali, vai para uma outra escola, uma escola pública. E aí eu caio como membro de conselho educacional. Tá? E aí, assim, se é para ser membro de conselho educacional, vamos fazer direito. Né? Não é simplesmente chegar 15 em 15 dias, assinar uma ata e, bom, eu vou participar das reuniões. E aí, conversa vai, conversa vem, eles souberam, né, eu contei um pouquinho da minha experiência lá, desse processo de transição, e aí eles começaram a trazer algumas questões relacionadas à organização, à gestão escolar. Aí, novamente, aí eu entrei como voluntária, tá?
Então, ia de 15 em 15 dias na instituição, tentar dar conta de aspectos voltados para a administração da escola, do ponto de vamos garantir qual é o foco da instituição, qual é a cultura dessa escola, né? Será que a gente está atendendo? Então, questão com treinamento, questão de contratação de professor, avaliação de desempenho, tudo isso, e também questões relacionadas à educação infantil, né? Então, era voluntário isso. Eu fiquei nessa escola, eu acho que uns 5, 6 anos, e aí chegou uma hora que eu falei, chega, não estou aguentando mais, não estou tendo tempo. Então, eu saí e fiquei só no ensino superior, né? Aula mesmo de psicologia organizacional, voltada para essa área, eu fui cair em 2010, 2011, 2010, isso. Eu fui trabalhar numa instituição e aí eles falaram assim, olha, a gente precisa de professor de social, mas a gente está precisando de professor de organizacional. Eu falei, gente, eu nunca dei aula disso, né? Eu vou me sentir meio enganando, porque a experiência que eu tenho é dentro do contexto de escola, né? Não é empresa. Mas, enfim, não vai. Então, eu acabei assumindo a disciplina de psicologia do trabalho, psicologia organizacional e outras matérias. Saí dessa instituição, fui para uma outra, entrei na FMU e entrei em outra instituição também. Nesta outra instituição, que eu fui cair em estágio em psicologia organizacional, que foi a primeira vez que eu comecei a dar aula de estágio. Eu falei, gente, como é que eu vou trabalhar com um aluno que está no último ano para trabalhar em organizacional se eu não tenho experiência em organizacional? Eu não trabalhei em empresa, né? Mas, enfim, e deu muito certo. Muito, muito, muito certo mesmo. E na FMU, no caso, eu fui assumindo matérias devagarzinho, né? Matérias que são básicas dentro do contexto organizacional. Então, trabalho e subjetividade, aí é minha zona de conforto, que é discutir o impacto que o trabalho tem, é toda a minha área de formação, né? As questões relacionadas à saúde do trabalhador, que eu já tinha dado matéria de outras coisas, então está na minha área de, né? Nunca trabalhei com este foco, mas está na minha área de conforto. E aí, quando eu caio, né, na disciplina, intervenções em contextos organizacionais e estágio, eu falei, meu Deus do céu, mas vamos lá, né? E a sorte é que, assim, eu leio muita coisa, eu não sou uma pessoa que lia em 1800 e bolinha e guarda, né? E o modo um pouquinho também da experiência que eu tive de vamos tentar olhar de um modo mais humanizado, um modo diferente da própria psicologia, me permite também trazer um olhar mais questionador sobre o que vem a ser o papel do psicólogo organizacional, né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, Gabi. Quando Fala. você fala que você lê bastante, quais são os teus interesses, assim, pessoais? Um autor específico? Você vai para o tema? Como que Não, você eu vou por escolhe? tema. Eu vou por tema, às vezes por questão de interesse, às vezes por questão de necessidade, tá? Então, por exemplo, teve um momento, há uns 2 anos, 2, 3 anos atrás, não mais, né? Acho que foi a primeira turma que eu dei aula de psicologia organizacional. Uma aluna veio me falar assim, Gabriela, olha, essa parte de motivação, que vocês não tiveram aula de motivação, né? O item em motivação, isso passou para trabalho e subjetividade. O que você está trazendo em motivação, eu não estou questionando o seu modo de dar, né? Eu não estou questionando, eu acho muito interessante o modo como você cutuca, como você questiona, mas na empresa, né, no mundo empresarial hoje, a gente não usa essas teorias. Então, por exemplo, eu falar, Maslow é importante a gente saber, mas ninguém usa Maslow, né? E aí eu fiquei assim, já sou toda persecutória, né? De será que eu estou enganando? Será que está se fazendo entender? Aí eu falei, não, vou ter que correr atrás para ver o que está sendo dado. Tá? Então, vamos trazer as teorias motivacionais que mais são utilizadas. O Maslow precisa dar? Precisa, porque é clássico, né? Mas vamos atualizar isso. Então, surge dessas necessidades, né? Vamos supor, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de 360, né? Avaliação de desempenho, assim, que diabo é isso? Eu não estou na empresa. Então, Aham. eu já anotei
Pá, fui correr atrás para ver o que é. Tá, não é tão bicho de 7 cabeças, né? Então, aproveitando a pergunta, vocês têm É. alguma liberdade dentro do conteúdo que é apresentado para a gente no semestre? Tem. Ou tem liberdade? Como que Tem, funciona isso? liberdade no sentido assim, é uma liberdade mais ou menos, né? A rede Laureate, né, é uma rede. Então, não importa se você está em São Paulo, se você está no Recife, se você está no Mato Grosso, você tem que dar a matéria da rede Laureate. Né? Então, se eu sair, eu estou aqui em São Paulo, eu vou fazer uma transferência para o curso lá do Recife, eu vou ter que encontrar a mesma grade. Tá? Mas é lógico que a gente tem uma liberdade no sentido de, por exemplo, eu preciso passar o conteúdo 1, 2, 3. Né? E aí, eu, Gabriela, tenho maior paixão, maior interesse, é o meu expertise no item 2. Então, em vez de dedicar 2 aulas para o item 2, eu posso dedicar 3, 4? Pode. Desde que você dê conta dos tópicos que são estabelecidos, sem problema. Tá? A outra questão que a gente tem uma liberdade, só que não, é que quando vem, né, a carga horária, a grade, desculpa, na carga horária, a grade, né, o plano de aula, na verdade, que a gente precisa dar, eles colocam texto XYZ. Não necessariamente eu preciso seguir estes textos, mesmo porque pode ser que o texto que foi indicado não tem na biblioteca, né? Então eu não posso sugerir um texto que o aluno não tem acesso. Então a gente pode atualizar textos, isso é uma coisa que, pelo menos, o pessoal de organizacional, né, a gente sempre discute, sempre atualiza, sempre vê autores que são fáceis de compreender, completos. Então, isso a gente muda, a gente tem essa liberdade para jogar com textos, né? Legal, Mas, essa é uma curiosidade que eu tinha há muito tempo. né? Então, a gente pode fazer isso. E eu posso indicar texto complementar, suplementar, e assim vai, tá? Mas, se no plano de aula está dizendo que eu tenho que dar aula, um conteúdo 1, 2, 3, eu tenho que seguir esse 1, 2, 3. Não dá para a gente falar, vamos tirar o 2, vamos substituir por outra coisa. Isso a gente não tem liberdade. O que a gente tem liberdade também é o modo de dar aula. Então, vamos supor, eu dou uma aula expositiva, aí a minha colega professora que dá a mesma matéria, ela dá aula só fazendo gincana, outra só fazendo malabarismo. A gente tem liberdade para fazer, a didática muda, só que a faculdade, né, a Laureate, a rede, ela prioriza muito a questão das metodologias ativas. Ela tem uma leitura de educação X. Eu, Gabriela, particularmente, eu tenho alguns senões com relação a isso. Tá? Então, eu não faço tantas metodologias ativas como a instituição pede. Eu gosto muito, eu acho que a atividade, né, ativa, que deveria ser, não é o fato do aluno sentar em grupo, responder questionário, para mim, ativo é o que está maquinando aqui, sabe? É tornar pegar, é o cutucar, é você pôr a mente ativa. Então, não é você modificar o ambiente da sala. Isso, para mim, não é atividade nenhuma. Né? Então, vocês tiveram aula comigo, vocês veem. Bom, é que a gente teve uma situação muito particular, né? Mas você No não vai online ver. a gente não conseguiu fazer nada muito diferente, né? Então, mas você não vai encontrar, por exemplo, olha, vamos sentar em grupo, eu vou dar 3 questões, vocês vão ler no texto, depois a gente discute. Não, né? Jamais vocês verão dessa forma. Isso para mim é por que enrolação? Porque o gabarito já está dado, não importa o que vocês discutiram. Se você chegou mais próximo ou não do que eu já estabeleci como resposta. E eu parto do pressuposto que eu quero que você pense diferente de mim, eu não quero que você pense igual a mim. Eu sempre falo para o meu aluno, me surpreenda, né? Me derruba. Pensa diferente, eu sou uma leitura, eu não sou a leitura, então quero outras coisas. E quando você dá esse tipo de questão, já está gabaritado. Então, por isso que eu não sou muito fã desse tipo de proposta. Eu tenho um pouco de dificuldade também, quando o professor divide o texto, e aí fala, vocês leem e depois apresentam para a classe. Fala, poxa, é meu primeiro contato com o texto, como é que eu vou poder passar esse conteúdo para os outros? Eu tenho Sim, bastante dificuldade com isso. e você está repetindo o texto.
Então, gente, se é para repetir texto, eu fico em casa lendo, que dá no mesmo, né? Agora, se a partir do texto eu penso algo diferente, né? O texto é só base para a gente pensar outras coisas, aí tudo bem, é válido. Mas não é o que acontece, então eu prefiro não fazer, porque eu me coloco muito na situação de aluno. Eu me senti enganada. Eu ir na faculdade para isso, É bem né? complicado. É, Eu acho que quando começou essa questão das metodologias ativas, os professores meio que estavam pressionados para fazer, então a sim, gente percebia que todo mundo começou a fazer e ainda não dominava a técnica, então acho que foi uma fase que todo mundo ali, tanto aluno quanto professor, ficou, né? E agora a gente já sim, percebeu que não, que os professores estão usando mais conforme eles se identificam com a isso. metodologia, né? Isso mesmo, é. No começo foi uma pressão muito grande. Então, toda aula tinha, toda aula tinha, toda aula tinha. E é um fazer por fazer. E aí eu falo, não, pera um pouquinho, não é bem assim. A gente precisa saber nem tanto lá, nem tanto cá, saber dosar. E a coisa agora está mais com parcimônia, está bem mais orientado, bem mais adequado, eu acho. Eu acho que até os conteúdos, né? Tem disciplina que Sim, combina mais, tem disciplina que combina menos, aí vai isso. da sabedoria do É. professor, né? Uhum, isso mesmo. Legal. E aí pode continuar, desculpa te interromper tanto. Não, eu estava falando a questão da liberdade, né? De você Isso. ter liberdade ou não. A gente não tem não tem que estar desse jeito. Já foi. Quando vieram essas metodologias ativas, tinha uma pressão muito grande. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que tirar foto, tem que tirar foto. Eu acho que eu corri contra a maré. Eu não tirei foto de nada, não fiz porcaria nenhuma. Tinha que apresentar as evidências. A evidência é a minha aula, gente. A evidência é isso aqui que tem, né? E eu sempre fui muito clara isso com coordenação, né? E aí, acho que uma coisa que pegou leve, de não ter, vamos chamar assim, alguma ressalva contra o meu jeitão, é que os alunos gostavam do jeito que eu dava aula. Então, mesmo não usando metodologias ativas, eu tinha bom feedback, né? No sentido de mantenha assim. E eu sou uma professora na faculdade, para quem já teve aula comigo, que sabe que eu sou casquinha de ferida. Então, eu gosto de cutucar, eu gosto de nada tá bom, né? Não é que nada tá bom no sentido que nada presta. Tá bom, mas o que mais que pode ser? Né? Que mais? Que outras coisas a gente tem? Então, eu tenho a minha marca ali em qualquer matéria que eu dou, que é sempre cutucar, é sempre tá bom, vírgula, mas pode ter mais. O que É. mais que a gente A tem? gente está ali para aprender, né? Sim, Então, se a gente apresenta um trabalho e tem uma nota e pronto, poxa, falta. E eu gostei, eu comentei isso com você, né? Que o teu feedback é muito importante para a gente sim. se orientar e aprender mais. Então, é muito importante isso. Mas aí isso é uma coisa que se a gente voltar para o contexto organizacional, né, é óbvio. Se eu estou Sim. fazendo uma avaliação de desempenho, não adianta falar assim, tá bom por quê? O que eu preciso manter? E o que eu preciso alterar? Então, tá ruim por quê? E se tá ruim, o que seria então? Isso é o básico, né? Então, toda vez, e eu falei, eu me coloco muito no papel do aluno, muito mesmo, né? Se eu recebo um feedback, tirei 8. Qual foi o critério que você usou para dar 8? Né? O que Quando eu faltou? falo, O que o que, faltou que para o 10? faltou? Né? Ou o que você manteve? O que você apresentou que valeu 8, que mantenha assim? Então eu falo para o aluno: você nunca vai receber um trabalho meu, nunca. Dizer assim, ok, e anota. Sempre tem um comentário, arruma aqui, conserta aqui, tá lindo e maravilhoso. Sempre você vai saber o que precisa arrumar, o que faltou, ou se tirou 10, por que você tirou 10. Né? E isso, se a gente jogar para o contexto organizacional, isso é uma avaliação de desempenho. Não importa a ferramenta que você usou para avaliação. Você precisa dizer, está faltando, por que está faltando e o que era esperado. Tá bom? Por que está bom? Por que é interessante manter desta forma. Né? Então, isso também é uma marca bem minha. Você nunca vai receber um trabalho sem ter um rabisco ali. Às vezes vem com que a gente fez de forma remota, né? Mas quando você recebe o trabalho impresso, você fala: minha mãe do céu, tá tudo errado, porque tanto de correção que vem. Mas eu gosto de conversar com o texto, né? Isso porque eu ainda faço o seguinte:
O que está em vermelho é que é para nota, está valendo como nota. Fora as anotações a lápis. A lápis vem esses cutucões. Mas seria que podia pensar desse jeito? Ou sei lá, um comentário, gostei dessa parte, tá ali. E ainda tem a lápis. O produto final fica legal, né? Quando você dá esse feedback. Na hora eu me arrependo de fazer essas coisas, porque é um trabalhão, né? E eu leio Com a quantidade de alunos que você tem, eu imagino. Então eu leio linha por linha, mas você fala, não estou fazendo nada demais, eu estou falando o que é o correto. Então não é vamos jogar confete em cima de mim, eu estou fazendo o que tem que ser feito. Né? Sim, não, e seria bom se todos fossem assim, porque ajuda a gente a aprender, né, Gabi? Eu falo, é isso que eu penso, o que eu estou fazendo tem que servir para alguma coisa, tem que gerar um produto. E é muito legal, porque quando você tem um aluno, né, que tem essa constância, nas próximas entregas você vê nitidamente a superação. Então vai começar, vou pegar por estágio, né? O aluno entrega o primeiro relatório dele, ele volta que é um caos de colorido. No segundo, não tem tanto. No terceiro, eu já entendi o que é para fazer, já faz certinho, e aí é só elogio. Então, vale a pena a pressão, né, nessa devolutiva, porque o aluno consegue aprendendo e falar, eu tenho um retorno muito legal de aluno. Eu aprendi a fazer relatório, eu aprendi a fazer trabalho, e é menos dor de cabeça para todo mundo depois. Sim, com certeza. Né? E assim, na vida prática, a gente precisa apresentar trabalhos de qualidade, né? Sim. Então, principalmente para quem vai em empresa, ou você está no padrão, ou melhor, ou não tem espaço para Sim, não você. vai, né? E a gente esquece que a gente apresenta um trabalho, não é para mim, eu apresento para um outro ler. Então, isso precisa estar na linguagem adequada, num layout claro, né? Clean, dentro de normas, dentro de preceitos. Então, isso é para a vida, né? Não importa onde a gente vai trabalhar, a gente precisa ter vamos chamar assim, padrão de qualidade, porque senão a gente está fora. Exatamente. E hoje você trabalha só dando aula para ensino superior ou você continua em alguma empresa? Não, hoje eu só estou na instituição de ensino superior, só na FMU. Tá? E aí eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais, não me dá tempo para fazer absolutamente nada. Então eu dou aula de manhã, tarde e noite. É assim, Eu não sei insano. como você dá conta, porque o trabalho que os professores têm fora do horário de aula é enorme. Então, Não, imagina, professor não trabalha, você não sabe. Professor só dá aula. é muita Olha, coisa. muita, vocês não têm noção. Para eu estar dando aula para vocês de manhã, segunda-feira, né, que foi nesse primeiro semestre, isso significou que eu tive que preparar a aula dias antes, então qualquer brechinha tem que preparar a aula, corrigir, não é só entro segunda-feira de manhã para dar aula, você trabalha muito mais, tá? E isso não é remunerado, né, gente? Não é porque a faculdade não remunera, não é remunerado no meio educacional. Você é pago, né, o seu salário é um pagamento por hora efetivamente trabalhada. Ou seja, o que eles estão chamando de efetivamente trabalhada? Estar em sala de aula. Então, o que está fora... Corrigir prova, por exemplo, é no seu domingo. Imagina, não. Tem que ter Você é muito amor para dar remunerado... aula, né, Gabi? Sim. O que você recebe é o descanso remunerado. Descanso. Né? E assim, é 0,000 do valor da hora-aula. Então, você não tem descanso, na verdade, e nem remuneração. Então, olha, para dar aula, eu falo, não é qualquer um, tá? Precisa muito amor mesmo, precisa estar muito comprometido. E quando você opta por ser um professor, não importa de qual é o nível, você sabe muito bem os perrengues que você vai passar. Ninguém é professor no sentido de, estava andando na rua e pensei, preciso complementar a renda, vou dar aula. Não. Né? Quando você entra no contexto aula, você sabe muito bem o perrengue que você vai passar. Então, aqueles que entraram aqui, eu vou dar aula, não tem nada para fazer, eu vou dar aula, não aguentam o semestre inteiro, pica a mula rapidinho. Tá? Então, quando a gente tem um professor ali, não espera-se que todos tenham esse compromisso, porque não é fácil, tá? Trabalhar com essa área, não. Porque também, ainda que vocês estão numa universidade privada, Uhum. e assim, eu imagino que exista um respeito ao professor, né? Diferente de muitas outras áreas
na educação pública, por exemplo, que a gente vê muito desrespeito, né? Até violência. Apesar que no privado também, né? Não, isso não é uma característica do público, não, tá? De público ou eu estava privado. falando, aí eu falei, não é só do Não, público. de jeito nenhum, não. Você enfrenta situações de desrespeito. A área educacional já é desrespeitada, por princípio, né? Pelo salário, pelo não incentivo, né? Durante a formação, ou seja, você não tem pessoas que falam assim, não vejo a hora de ser professor. Não tem, né? É só um bando de coitado que você fala, gente, que louco é esse que está querendo entrar nessa área, né? Mas você tem, sim, um desrespeito no sentido de que, muitas vezes, o professor é sempre o último a ser comunicado, atribuições de tarefas, de funções que não são nossas, né? Então, se eu trabalho, né, por exemplo, parece mesquinharia o que eu estou falando, mas não é. Tá? Não é. Se eu recebo para dar aula, muitas vezes eu acabo assumindo outras funções. Então, eu tenho que fazer propaganda da instituição, porque se eu não fizer propaganda, não tem aluno. Gente, mas eu não trabalho na área de marketing, isso não é problema meu, né? De ter que ficar avisando o aluno, olha, tem que responder CPA, responder isso. Não é minha função isso, né? Exato. Ou ficar lançando nota no sistema. Até aí já nem falo mais nada, tá? Não é função de professor, mas a gente faz. Aí a gente lança, some a nota, aí tem que refazer, aí não é mais esse sistema, é outro. Então, e aí eu já estou falando já da área organizacional, né? O trabalho posto e reposto é um dos fatores mais estressantes que a gente tem. Né? Você faz, aí logo em seguida vem uma informação antagônica, você tem que fazer de um outro jeito a mesma coisa, depois vem uma outra instituição falando, não é mais esse jeito, é de outro. Gente, isso E os professores e os alunos perguntando, cadê minha nota? Não postou minha nota. Não, isso a gente já nem fala mais nada. Mas estou falando assim, do trabalho posto e reposto, que isso acontece em qualquer empresa, né? Não é porque é escolar, é qualquer empresa, isso mata qualquer um. Então, passa a ideia, né, que a empresa é desorganizada, que a empresa não tem claro os seus cargos, né, as funções de cada cargo. Então, isso dá passa essa ideia de desrespeito de, poxa vida, eu sou contratada para fazer isso, mas eu acabo assumindo outras coisas. E aquela coisa de coerção, né? Embora não, em nenhum momento a empresa fala, se você não fizer, acontece tal coisa, nenhum momento isso acontece, não precisa ser falado, mas a gente né? sabe, né, que se não fizer, então a gente se coloca numa certas relação coisas não precisam coercitiva. ser ditas, né? Sim, sim. Né? Então, são coisas que, como qualquer empresa, precisava ter um pouquinho mais de cuidado. Né? São coisas de pequenos detalhes que, do ponto de vista organizacional, se você não tem, passa para o colaborador falar, não é porque é a instituição onde a gente está trabalhando, tá? Qualquer empresa, se você não tiver, ela fala, falta um psicólogo para estar atento, de mostrar, olha, você está mandando mensagens contraditórias, né? Faz de um jeito, agora é de outro. Vamos pegar uma outra situação. No nosso caso, né? Precisa inserir uma senha para você entrar no sistema. Ok. Eles resolvem mudar a senha no pior momento que a gente tem, que é na hora de lançar nota. São 5 segundos que você leva para mudar a senha, mas precisa ser agora. Não dá para ser num outro momento que você está tranquilo, não, tem que ser ali. Né? Então a gente brinca entre a gente que parece que tem um comitê, né, que deve calcular assim, vamos ver qual é a hora que o professor está mais atribulado, e a gente vai lançar um pacotão de encrenca para ele resolver. E funciona, deve ser o departamento com melhor desempenho, metas atingidas e triplicadas. Porque sempre vem isso. Então, eu falo assim, falta um psicólogo organizacional para dizer assim, dá para vocês, sabe, o óbvio que não precisava ser dito, mas precisa ser dito. Sim. Então, falta essas coisinhas que isso ajuda a pôr respeito ao colaborador, não ao professor, ao colaborador como uma empresa como um todo. Né? Então, aí que a gente começa a ver o quanto o psicólogo é fundamental numa empresa, de dar esses
Fica a Sim. dica, né? Olha aqui, presta aqui. São pequenos detalhezinhos que fazem muita diferença. Eu costumava falar nos primeiros semestres que, assim, nós alunos estamos bem, não temos nenhum problema. Aí você entra no sistema, dá um erro. E aí o Uhum. sistema gerou o erro. Só que aí nós tínhamos que ir lá no CAA, ficar 2, 3 horas esperando para corrigir um erro que Sim, não foi a gente que não é criou. nosso. Então, Uhum. eles criam o erro e transferem para nós a responsabilidade de corrigir. É, é, Isso é é, isso. isso é bastante frustrante, né? Sim, sim. Então, eu falo assim, são pequenas coisinhas, sabe, de que alguém tem que falar, olha, se o erro for gerado pelo sistema, resolvo, o aluno não é nada com isso. Ah, somos nós? Precisa ter alguém que fale o óbvio. O Exato. psicólogo é um sujeito que poderia exercer esse papel. É um absurdo ter que ter alguém para falar isso, mas enfim. É. E você falou que você sempre quis ser professora. Quando que foi, assim, o primeiro momento que você... Porque eu tenho certeza que quando você pensou a primeira vez em ser professora, você não imaginou todos esses problemas, né, Gabi? Você só... Não, imaginei, não, isso não é novidade para mim, não. A minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, são de educadores, né? São de professores e professores universitários. Então, na parte do meu pai, são todos professores. Se não são professores universitários, são professores do ensino básico, dos ciclos básicos, né? Então, a minha mãe é professora, o meu pai e minha mãe foram professores universitários, eles deram aula na PUC a vida inteira. Eu tenho uma tia-avó, né, irmã do meu avô, que foi, né, falecida, autora da Caminho Suave, não sei se você... Da cartilha Nossa, Caminho Suave. sei, conheço. Então, que entrega idade, né? Então, eu cresci, literalmente, nos corredores da PUC, né? Então, quando minha mãe, sei lá, não estava dando aula e ela ia buscar meu pai, porque meu pai não dirigia, ela chegava mais cedo, óbvio, e eu ia na sala buscar meu pai, tipo, cheguei. E aí aquela coisa, ai, criancinha, vem aqui assistir a aula, a filha do professor. Então, literalmente, eu cresci nos corredores da PUC. Isso me fez falar, eu quero fazer PUC, PUC é a minha meta de vida, e fiz PUC, né? Os amigos dos meus pais eram todos professores da PUC, eles são da área de história, né? Então, as reuniões que se tinham para discutir plano de aula, fazer nada, lazer, eram todos com essas pessoas. Então, eu cresci assistindo reunião e grupo de estudo na minha casa. E eu achava aquilo o máximo, né? Porque eu achava muito chique, assim, eu tenho professores da PUC na minha casa, né? Decidindo o que eles vão dar de aula e o que eles vão fazer de pesquisa. Então, eu achava O futuro aquilo... da educação do Brasil estava na sua casa. Então, eu achava aquilo assim, mas muito chique, muito glamour isso, né? Não é qualquer pessoa, é um professor universitário. E aí, na casa dessa minha tia-avó, eu também vivia lá, né? E meu pai conversava muito com ela sobre a questão da cartilha, e meu pai tem uma concepção o oposto da minha tia. Minha tia o modelo de cartilha conservador, né? E o modelo de pensar a educação do meu pai é o oposto, é vigotskiano, ano, né? Mas eles estavam muito bem, trocavam, enfim, eu cresci escutando, né, esses debates todos. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, não importa a área que eu me forme. Então, até então eu sempre quis ser jornalista, né? Eu gosto muito de escrever, enfim, mas durante o passar do tempo, eu também tenho uma outra paixão que é bicho, mas eu não queria cuidar de bicho no sentido de veterinário, eu queria entender comportamento animal. E aí, só no ensino médio, é que eu comecei a ficar conflitada, de não é jornalismo que eu quero, eu queria entender por que uma formiga anda atrás da outra, assim como por que o fulano falou, vote em mim porque você ganhou uma camiseta. O que o imbecil faz para cair nessa lábia? Que, de uma certa forma, era comportamento social, né? Social de bicho e social de humano. Aí um professor, né, do colegial, antigo colegial, que era o professor de sociologia, ele falou assim, olha, você tem duas opções. Vai para a área de ciências sociais. E eu falei,
quero ser socióloga, né? Porque, assim, se eu for, eu vou dar aula, mas eu sei que é um miserê que ganha. E ele falou, a outra é psicologia. E na psicologia você tem a vantagem de poder estudar comportamento animal, né? E eu tinha aula de psicologia na escola, eu achava um horror, porque o professor colocava de uma forma muito maniqueísta, tá? Então, por exemplo, eu comia as pontas do lápis, né? Ponta de tampa de caneta, e ele falava assim, quem coloca a caneta na boca tem fixação na fase oral. Meu, de onde ele está tirando isso, né? Não é porque eu como a tampa que eu tenho fixação na fase oral. E aí começou, se põe tampa na boca, gosta de fazer sexo oral. Aí, imagina, adolescente, todo mundo, é boqueteira. Aí ficava muito brava com isso, né? Quem é muito mandão, muito controlador, tem fixação na fase oral, então gosta de dar, pronto. Aí eu virei, né, boqueteira e gosta de dar o fiofó ficava muito brava. Eu falei assim, mas gente, que louco, Freud não é isso. De onde tirou, né? Onde tirou? E aí, em casa, apesar dos meus pais serem, os meus dois, né, pai e mãe, são historiadores e pedagogos, assim, tem as duas faculdades. Eu sempre tive a oportunidade de ter uma biblioteca na minha casa gigantesca, né? E de todos os assuntos que você possa imaginar. Então, meu pai catou lá um livrinho, falou assim, ó, Freud é isso daqui, ó, pá. Você comentou com seu pai. Pai, o professor tá falando isso. Imagina, meu pai era o meu, né? Estudava com ele, tudo com ele, enfim. E aí eu falo, não, Freud não é isso, não tem essa leitura mecânica, ele é determinista, mas não é mecânico desta forma, né? Aí que eu comecei a ler, e aí eu ia para aula só para desenhar professor. Não é isso desse jeito. E aí que eu fui falar, é interessante, psicologia, vou prestar psicologia. Mas sempre o objetivo, eu vou fazer pós-graduação para dar aula. No que, se vai ser área educacional, social, clínica, não sabia. Mas por conta de crescer nesse ambiente educacional, eu ter de casa uma leitura social, foi natural eu ir para a área de psicologia social e escolher, eu só não tenho a titulação em educacional, mas eu tenho expertise prático nisso, mas foi natural ir para esse caminho, não tem... E dou aula no ensino superior, que é o que eu quero. Às vezes eu tenho vontade de desistir. Não desista muito não. grande. Professores assim. Não, mas desistir não é de dar aula, é de você desacreditar no sistema educacional. Né? Então, isso eu falo, para quê? É como se eu fosse, sabe, um peixe desse pequenininho assim, e nadar contra uma corrente gigantesca que eu sei que eu não vou conseguir. Então, gera um desgaste muito grande por conta disso. Mas estamos aí, firmes e fortes ainda. Eu falo, o dia que eu desacreditar completamente a educação, aí está na hora de eu sair de cena mesmo. Eu espero que isso não aconteça. Eu também, que fico feliz. Oi? Você clinicou alguma vez? Para dizer que eu não cliniquei, de atender na clínica, se eu cheguei a fazer isso, um mês foi muito. Não foi o que... Eu não tenho, que você gosta. E aí é assim, gente, é até contraditório o que eu vou falar. Quando você escolhe psicologia, né, você está escolhendo uma profissão altamente empática, em que a preocupação do outro é a minha preocupação também. Então, na clínica, juro, eu não tenho paciência para escutar a queixa dos outros, gente. É horrível o que eu estou falando, mas eu não tenho. Não tenho, acho um saco. Eu falo assim, quando eu faço terapia, né, na última vez que eu fiz, eu falava para minha terapeuta, eu não sei como é que você aguenta eu vim aqui resmungar toda a sessão sobre a mesma, nem eu me aguento. Como é que você aguenta? Né? Alguém fica, ó, vida aos céus, aí sai, entra outro sujeito reclama da vida, outro reclama da vida. Tudo bem, é a nossa profissão, mas eu não tenho essa paciência, não tenho de jeito nenhum. Eu sou muito, como é que eu falo? Muito ativa para estar nessa posição de escuta. Eu posso fazer escuta de outras formas, mas primeiro é essa posição passiva, de ficar sentado,
E aí, sabe, tem uma demora, eu não tenho esse tempo, essa paciência. Então, não é a minha área, nunca foi. Não... Então, para dizer que eu não atendi profissionalmente, se foi um mês, foi muito, foi um caso só. De resto, sempre sim, atendimento e orientação profissional na escola, ou trabalhar na escola com grupos públicos diferentes, e já aí dentro do contexto escolar, já trabalhei bastante com relação ao atendimento de queixa escolar, né? Então, ou a escola que precisa, o pai vem e fala, ó, meu filho não aprende, eu falei, vamos entender, por que não aprende? É uma questão de problema de aprendizagem ou um problema da escola que não está proporcionando isso? Aí sim, isso ao longo da minha trajetória toda era uma prática constante, mas eu não estava num consultório, eu estava no próprio campo de ação, mas clínica não é a minha Então, e é jeito nenhum. interessante a gente ouvir isso, né? Porque você pode ser psicólogo e não Sim, clinicar. Existem sim. muitas áreas, né, que dá para atuar, né? Por isso que eu falo, a questão é que não importa onde a gente vai trabalhar, a gente tem que ter um olhar clínico. O olhar clínico é saber para além da aparência. Então, a pessoa me chega aqui com uma queixa, né? Ah, tô deprimido. Ok, essa é a queixa, mas o que ela quer? Qual é a demanda dela? Então, eu tenho que saber ler para além das aparências e pensar em estratégias de ação. Mas isso eu faço na empresa, eu faço na escola, eu faço em qualquer lugar. Eu não preciso estar na clínica para ter um olhar clínico. O olhar clínico é uma postura empática, é uma postura para olhar para além das aparências. Então, você é psicólogo em qualquer contexto. Não é a clínica que te faz psicólogo. Isso, exatamente. Né? E assim, dentre as linhas da psicologia, você acabou indo mais para, nesse mês que você atendeu, o teu referencial era mais Freud, psicanálise? Não, Não. não, vamos lá. Isso é um outro abacaxi dentro da minha área que é curioso. Quando eu estava na faculdade, você vai conhecendo um monte de coisa, algumas você torce o nariz, outras você fala, nossa, resolveu a minha vida. E uma coisa que minha mãe sempre fala para mim se permita gostar e odiar ao mesmo tempo, de tudo. Então, eu sempre fui assim, olha, Freud é muito legal até a página 2. Skinner é maravilhoso, até a página 2. Né? E a outra coisa é não personalizar. Então, assim, eu gosto muito de um professor, ele dá aula da matéria X, mas ele não é a matéria. Então, eu posso gostar do professor e odiar a matéria e vice-versa. Né? Mas, até então, eu gostava do Piaget. Tá? E pensando em termos de possibilidade de ação, é o contexto clínico para fazer avaliação, trabalhar com desenvolvimento, área escolar, tá? Porque era o que eu conhecia. Quando eu descobri o Vygotsky, comecei a ter aula de psicologia sócio-histórica, falei, gente, é o homem que fala de um modo rebuscado, Sim. o modo como eu vejo o mundo. E ele é o oposto do Piaget completamente. Né? E aí eu falei, não, é Vygotsky. Muito bem. E fui vigotskiana e sou vigotskiana roxa e doente. Já fui mais roxa, agora eu estou no momento de critique também. Né? Bom, quando eu fui dentro do contexto vigotskiano, tem umas encrenquinhas internas, que é o seguinte, o Vygotsky morreu muito cedo e ele deixou muita coisa rascunhada. Então, depois que ele morre, a filha dele junta isso e fala assim, publica. Tá, só que quando você escreve rascunho, você sabe o que você está escrevendo, o outro não. Então, ele fala assim, sei lá, o quadrado deixou incompleto. Aí eu leio e falo assim, eu acho que ele quis dizer que quadrado é uma figura geométrica. Aí uma outra pessoa fala, não, acho que é diferente do retângulo. E aí a gente começa a criar nichos que brigam entre si. Né? E aí tem uns modos de você reconhecer as escolas. Bom, tem esse nicho. Independente do nicho, da leitura que se tem de Vygotsky, né, das escolas vigotskianas, uma das coisas que se tem de união, uma das poucas coisas que se tem de união se a gente fizer o atendimento clínico, a gente está sendo um psicólogo burguês. E a proposta do Vygotsky é justamente superar as questões burguesas. Tá bom, então não pode atender clinicamente. Ponto.
numa leitura vigotskiana, porque senão você está reproduzindo a mesmice, o conservadorismo, olhar para uma elite branca, enfim. E aí tem alguns grupos que falam assim, Portugal tem uma clínica vigotskiana muito forte, que o pessoal daqui do Brasil olha com... Enfim. E aí eu fui para a clínica, por uma questão de necessidade. Eu falei, gente, e agora? Que não dá para pegar Freud. Eu não sei ler Freud, eu sei a teoria, mas você precisa ser a pessoa, não é Você o tem que modo como eu vejo a identificar com realidade. aquilo, né? Sim. Então eu falei, seja o que Deus quiser, e vamos numa leitura sócio-histórica. E foi, deu muito certo. Né? Era um rapaz que tinha problemas com relação ao ambiente de trabalho, então deu para trabalhar dentro de uma leitura vigotskiana sobre a construção do significado de trabalho, a atribuição de sentido para ele, e acabou, teve começo, meio e fim esse processo, né? E aí eu pensei em fazer formação clínica dentro de sócio-histórica. No Brasil não tem em Portugal. E para ir para lá. Aí no Brasil passou a ter o uso, porque assim, é Vygotsky, Luria e Leontiev, né? São 3 autores que trabalham juntos. 99% da produção vigotskiana tem a contribuição do Leontiev e do Luria. O Luria, especificamente, é o pai da neuropsicologia moderna, né? E eu sei que cérebro fica na cabeça porque eu li em algum post no Facebook. Então, você imagina o meu nível de compreensão de neuro. anatomia, né? Gente, não sei, né? E então, para eu Aquela poder... disciplina que você passou na faculdade, quando passou e Não, pronto. eu não passei, não, eu tomei pau. Aí eu fui pedir revisão de nota para o professor, eu tive a cara de pau de dizer para ele que eu não ia precisar de nada de neuro para ser psicóloga. E aí o meu professor me passou, ele falou assim, isso foi neuro 1, né? Ele falou, tá bom, eu te passo para neuro 2, mas se você tirar uma nota, qualquer nota de qualquer trabalho, menos que 9, eu faço você voltar para o 1. Gente, eu estudei tanto na minha vida, mas enfim, que uma petulância, né, da minha parte, nunca vou usar Não neuro. Não, enfim, coisa de aluno, mas enfim. Olha, se eu pudesse voltar no tempo e pedir desculpa para esse cara, putz, que idiota, né? Mas enfim. Bom, e aí mas tem faz parte do nosso crescimento, né? Sim. Isso é Eu já normal. fiz tanta cagada que você Todo fala, mundo. Alguns, bom, alguns admitem, a maioria não. não, eu admito, e falo, fiz besteira, imagina que absurdo falar isso, mas enfim. Uhum. Então, aí tem um curso no Brasil que trabalha com avaliação psicológica, numa leitura luriana, enfim, em sócio histórica. Mas qual que é? 99% da base do curso, a parte de neuro. Esquece, minha filha. Nem ouso. Então, eu uso o enfoque teórico, porque é a leitura que eu tenho de mundo, não tem como descolar, e dentro do meu nicho de trabalho, que vai dentro para organizacional e para escolar, elas cabem perfeitamente. Então, escolar nem se fala, e organizacional existe um grupo muito forte, é um grupo pequenininho, mas ele é muito forte, muito crítico, muito produtivo, que são vigotskianos. Então, grande parte dos autores que a gente lê, né, em psicologia organizacional, no ambiente de graduação, vamos chamar assim, são vigotskianos. Então, eu fico confortável de poder ter essa leitura que casa com as áreas de trabalho que eu circulo. Isso é um grupo de estudo, Gabi? Porque eu entendo que grupo de estudo a gente tem que começar desde a faculdade e manter para o resto da vida, né? Não é um grupo de estudo. Você tem autores que têm esta leitura, né, vigotskiana, e que aplicam na questão da compreensão do trabalho e como é que esse trabalho é desenvolvido em empresas. Então, a gente não está falando de filosofia sobre o que é trabalho, não, olha, eu vou escrever um capítulo de livro dizendo o que é cultura organizacional. Vou explicar bonitinho, mas você lê nas entrelinhas e você fala, tem um filho da mãe que está cutucando para você questionar alguma coisa. Vou escrever um capítulo sobre avaliação de desempenho. Então, eu explico, avaliação de desempenho é isso, precisa ponderar isso, mas você consegue ver nas entrelinhas que fala, olha, uma avaliação de desempenho precisa ter um feedback adequado,
é o que eu coloquei, né? Uhum. Não adianta você dizer o que está errado por quê, então o que seria. Que se você compara com outros autores, vai ter só assim, avaliação de desempenho é isso. Falta esse olhar ácido, vamos chamar assim, essa crítica que um vigotskiano sempre tem, né? De cutucar. Então, não é um grupo de estudo, mas são autores que, quando produzem alguma coisa, livros, e geralmente são livros enormes de psicologia organizacional, cada capítulo, né, eles vão se organizando e É um você autor consegue. diferente. É um autor diferente, mas você consegue ver que todos eles falam da mesma leitura. Então, você tem E são autores brasileiros, é isso que você está são falando. autores brasileiros, né? Tá. Então, tem o Borges Andrade, tem o Bastos, aqui a gente fala sobrenome, né? Você fala Bastos, que Bastos? Mas é Bastos. Na área organizacional, todo mundo sabe quem que é. Você vê o Hanashiro, que até indiquei para vocês. A gente teve. Ixi, agora eu vou esquecer, mas tem pelo menos os autores que vocês leem, né? Nas disciplinas que são voltadas para a área organizacional, todos eles têm um dedinho lá de Vygotsky, não é nenhum Chiavenato, nada contra o Chiavenato, mas o Chiavenato é um que tem uma leitura muito mais conservadora, na leitura de, olha, é isso assim, bom, acabou, não traz esses questionamentos, né? Então, tem um grupo muito forte no Brasil de autores e com credibilidade acadêmica, de experiência prática, então eles estão atuantes nas empresas, não é qualquer pessoa. Então, nisso eu fico muito feliz, né, de dar Você esse fez embasamento. mestrado, né, Gabi? Fiz mestrado E nisso. conta um pouquinho do seu mestrado pra gente. Então, como eu sempre quis ser professora universitária, a vida acadêmica para mim é óbvio que não iria parar no mestrado, né? Meus pais têm, óbvio, pós-graduação, então meu pai e minha mãe são formados em História e em Pedagogia, História pela PUC, Pedagogia em instituições diferentes. Minha mãe tem mestrado, doutorado e pós-doc, e o meu pai tem só o mestrado, e eu achava o fim na picada isso, né? Como assim? Né? E meu pai falava assim, chega uma hora que você vai perceber que não vale a pena. E eu assim, como não vale a pena? Você tá louco? Né? Então, tinha uma competição, vamos chamar assim, natural, saudável até na minha casa, de quem tem mais titulação, sabe? Essas Sim. coisas. Ué, sua mãe fez, ela tinha que usar para alguma coisa, Então, né? mas, então, assim, minha mãe, eu tenho um pós-doc, eu sou, com perdão da palavra, o pica-grossa das galáxias aqui, ponto. Mas quem era o professor com O maiúsculo era meu pai, né? Enfim. E aí meu pai vinha, olha, besteira é isso, é besteira doutorado, é besteira doutorado. E eu assim, como assim besteira doutorado? Se tiver mais que livre docência, eu quero, porque eu quero mostrar que eu sou melhor ainda. Tá. Quando eu fiz o mestrado, né, eu entrei em psicologia social, e aí foi muito curioso, porque eu estava no quarto, na minha época de faculdade, a gente podia fazer a graduação de psicologia e parar. Isso não me habilitava a trabalhar como psicóloga, mas eu era formada em psicologia. Tá? Então, para poder trabalhar, precisaria fazer o 5º ano, que é onde aconteciam os estágios. E aí eu teria um segundo diploma de psicóloga. Tá? Mas quando eu estava no 4º ano, e aí terminei a minha graduação em psicologia, eu estava habilitada para prestar pós-graduação. E eu prestei. Então, meu 5º ano foi assim: TCC, os relatórios de estágio e o 1º ano de mestrado. Gente, eu não sei como eu sobrevivi, mas como eu sou metódica para organizar as coisas e eu gosto deste acúmulo, foi tranquilo. Tá? Então, eu fui cursando os créditos e fui rascunhando. E detalhe, eu tinha uma iniciação científica que eu tinha que terminar ainda. Lembrei disso agora. Enfim, bom, fui lá para o mestrado, terminei a Mas você não tinha faculdade. vida social, né, Gabi? Não fazia mais nada, né? Não, mas vocês vão aprender. Calma que essa vida social ainda para vocês está ótimo. Depois vocês vão ver que não tem. A gente sobrevive, mas dá tudo certo. Então, fui fazer pós em psicologia social, com bolsa da CAPES. CAPES?
é que eu tive 2 bolsas. Eu entrei no pós com bolsa, agora não sei se foi CAPES ou foi se foi CNPq ou se foi FAPESP, não lembro. Eu sei que o pessoal do doutorado ficou com menor quantidade de bolsas, eles reclamaram, pediram contagem uma nova apuração, aí foram as bolsas canceladas. Eu fiquei em segundo lugar, de bolsa. Aí eles fizeram esse rebuliço todo, eu perdi a bolsa, e aí eu tive que concorrer de novo a uma bolsa, aí fiquei em primeiro lugar, e aí eu falo, não lembro se foi FAPESP ou CNPq, enfim, já faz muito tempo. E aí peguei em primeiro lugar de novo e segui com mestrado, né? Então fui para a área de psicologia social, no núcleo de adolescência, que era o que eu queria trabalhar, com a construção da subjetividade do adolescente trabalhador, que está no seu primeiro trabalho numa empresa familiar, né? E aí eu fui fazer as disciplinas que eram básicas do núcleo de adolescência, então discutir o que é adolescência na concepção sócio-histórica, coisas relacionadas a isso, e tinham matérias que você pode escolher, né? Então eu fui para a área da exclusão e inclusão, que era com a Bader Savaia, fui fazer curso coisas relacionadas à psicologia organizacional, né? Não é que você fala, nossa, que delícia, que eu quero trabalhar nisso, mas por conta do mestrado, eu tinha que estudar sobre isso, né? E aí foi para o núcleo do Peter Spink, que é um psicólogo organizacional, conhecido na área e voltado para a leitura social, tá? Produz muita coisa. Na verdade, quem é mais famoso é a mulher dele, que é a Mary Jane Spink, né? E ela tem todo um trabalho voltado para a área da saúde. E o Peter é da psicologia organizacional. Fui fazer estudo lá e depois fui para Peter, Bader, Núcleo e o Sérgio Osella. E aí tive que fazer um outro também, que era... Tinha que fazer mais um. E aí eu caí na escola de Frankfurt, que não tem nada a ver comigo, é difícil pra caramba, mas vamos lá, foi útil, mas como aquisição de conhecimento, não usei para o meu trabalho. E fiz, e eu já estava assim, terminou o mestrado, eu quero engatilhar o doutorado, e eu terminei o mestrado muito cedo, né, muito cedo, rápido, eu fiz muito rápido, e muito nova, tá? Tanto é que no meu exame de qualificação, que é o antes da gente defender, né? Então, no meio do processo, tem um exame em que eles avaliam se o projeto está ok, está caminhando, eles dão as mudanças, né? Eles sugerem as mudanças, porque não adianta fazer esse exame lá na frente com o trabalho quase todo pronto, que aí não tem como mudar. Então, é bem no meião. E aí, uma das pessoas da minha banca, ela questionou, olha, você é muito nova para terminar o mestrado, eu não tinha o quê? Eu não tinha nem 25 anos, eu era muito novinha, né? Eu mal tinha acabado a faculdade. E aí, ele falou, não, muito nova. E eu assim, você tá louca, muito nova. Desde quanta idade atesta que eu tenho capacidade de dar aula? E aí, meu orientador falou, não, deixa que ela tá, é o jeito dela, ela tem condições, enfim, foi. Terminou, eu falei, não, eu quero dar aula, quero dar aula e quero ir para o doutorado. Né? E aí meu orientador falou, segura um pouco, vai para a realidade, né, da docência. Nesse meio tempo, né, que eu estava fazendo mestrado, eu fui monitora, né, então eu estive em sala de aula como professora auxiliar desse meu orientador, que era o Sérgio Osella. Então ele falou, vai dar aula, né? O doutorado pode esperar. Você já tem a titulação mínima para poder dar aula. Vai para o campo, que você vai ver que a realidade não é a mesma coisa do que a gente discute na teoria. Vai. Bom, e aí fui. Né? Mas vou para o doutorado. E meu pai, não vale a pena, é besteira. Tá. E aí você começa a ver que não é que é besteira não é. Mas a pergunta é para quê? A pergunta é essa, para quê? Exatamente. Talvez seja muito mais por uma coisa pessoal do que por uma necessidade da prática, né? Porque assim, a gente começa a ver, e é onde dói mais, tá? Vamos supor que um professor com mestrado ganhe 10. Um professor com doutorado vai ganhar 13.
E aí você tem uma cota, né, definida pelo MEC, de quantos professores mestres ou doutores você tem que ter, que é de 33%. Então, no curso de psicologia de uma instituição, de um centro universitário, por exemplo, que é o nosso caso, a gente tem que ter 33% de mestres ou doutores. Se um mestre ganha 10 e um doutor ganha 13, para a instituição é muito mais vantajoso você ter um mestre. Então, os doutores são os primeiros a serem mandados embora. Quando eu comecei a descobrir É muito isso, triste a gente ter que pensar nisso, né, Gabi? É muito é, triste ter que pensar nisso, muito, mas precisa. muito, Na sim, realidade, hoje precisa. Aí, quando eu comecei a descobrir isso, a minha mãe perdeu o emprego. Ela saiu da PUC, foi trabalhar em outras instituições e saiu, né? E ela, bom, preciso voltar para o mercado de trabalho. E aí começaram a ver, olha, mas não dá para pagar um salário para uma pós-doc. Não dá para pagar um salário para uma pós-doc. E aí eu falei, mãe, tira o seu pós-doc do currículo. Você tem noção do que é você tirar uma formação sua para você conseguir emprego? Bom, vamos lá mandar. Ah, mas doutorado eu não estou aceitando, doutorado. Aí minha mãe falou assim, eu me recuso a tirar um doutorado. Que aí já é demais. Aí minha mãe também já estava no processo de É perda de aposentadoria. identidade, né? A gente está falando de É, identidade, é bem complicado, né? de dignidade, né? Dignidade. E aí você começa a ver, não vale a pena. Vale a pena, assim, no sentido de produção, uma coisa é você estar na graduação e você tá cheio de sonhos e de ideais, e eu vou transformar, eu vou produzir, eu vou gerar conhecimento, beleza. A outra coisa, você tá com essa gana e você pensa assim, mas eu preciso sustentar, eu preciso pagar conta, eu preciso sustentar filho, e o que pesa? Na hora vai pesar teu bolso. Então, o doutorado ficou realmente para quê? Uhum. Eu sinto muita falta de ter esta avaliação de desempenho que o curso me proporciona. Será que eu estou pensando certo? Será que eu estou pensando besteira? Será que eu estou viajando? De professor falar, olha, tem que fazer um trabalho, de eu me sentir produtiva. Isso eu sinto muito. Mesmo que a gente tenha grupos de estudo, né, entre colegas, não é a mesma Não é a coisa. mesma produção, né? Não é Não, a de mesma jeito produção, nenhum. a mesma De jeito avaliação, nenhum. como você falou, é. Né? E aí você fala, para eu ser produtiva, eu não preciso estar num curso de pós-graduação. Né? Eu posso produzir e publicar. Só que aí tem um outro problema, é que tempo que me sobra para fazer isso, e querendo ou não, eu estou trabalhando. Quando você faz pesquisa, o pesquisador é um profissional. E como a gente, dentro da área da docência, né, falar professor não trabalha só da aula, o pesquisador se tem essa ideia de que você pesquisa vivendo de brisa, vivendo de amor, de luz, e a gente precisa de Pesquisador pouco. não precisa de dinheiro, né? É. Então, e assim, pesquisador vive de bolsa. Que bolsa, gente, que não tem. E cada vez mais vão se cortando, 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 cortando. E se eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar. Então, que horas eu vou fazer essas pesquisas? Né? Tem uma outra coisa também que é bem complicada na nossa área e ninguém fala, é que, bom, vamos supor, eu fiz uma pesquisa maravilhosa que vai estourar ali, enfim. Na hora de eu mandar para uma revista, né, vamos supor, eu, Gabriela, pesquisadora, professora da FMU. Quando eu mando para uma revista, eu falo assim, F o quê? Você é quem? Ah, você não é de uma instituição privada, né? Ou de uma instituição de renome, não que a FMU não tenha renome, mas ela não tem tradição em pesquisa, o seu artigo pode estar, sim, descobrir a América. Não passa, não é publicada. Né? Precisa pagar também para publicar, não precisa, Gabi? Eu já ouvi falar que tem que pagar para publicar artigo, alguma coisa assim? Não, Não. 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 Não, gente, uma revista, né? Se ela não tem um artigo que você está dando para ela não tem que publicar. Só que, o que acontece? Olha, eu vou te dar uma graninha por fora, você publica meu artigo, tá bom? Isso tem, essas máfias têm. Então, a gente tem uns rocambolescos, né? Umas maracutaias, que é, por exemplo, Patrícia, você que é da USP, né? Você não participou da minha pesquisa, mas como você é da USP, eu vou te colocar na minha pesquisa, você encaminha lá, porque aí ela é aceita por conta da sua titulação.
Exatamente. Entendeu? É. Eu fiz tudo, eu entro como autora secundária, mas pelo menos o meu artigo é publicado. E faz isso, olha, eu estou precisando turbinar o meu currículo, né? Patrícia, eu estou sabendo que você vai apresentar num congresso qualquer, não importa aí a instituição que você está, você vai apresentar num congresso X, você não quer apresentar o meu trabalho? Eu ponho você como autora, então você vai lá, apresenta, eu não tenho como ir até lá, mas eu ganho o certificado, a gente vai turbinando o currículo. Então, não é essa coisa ideal que a gente tem. E a área da pesquisa demanda muito dinheiro. Participar em congresso, gente, não dá para a gente ir em todo congresso que tem. É muito caro. Os congressos são Muito caros, você tem que caro. pagar hotel, pagar alimentação. Então, não é que tem que ser mais barato, tem um custo que isso gera para funcionar. Ok, o que a gente começa a perceber é que não é que o congresso é caro, é o quanto a gente não recebe para poder manter a nossa formação. E aí, por outro lado, a instituição de ensino cobra, né? Aquelas atualizações. Você fala, filho, que horas que eu vou fazer isso? Não é questão de hora, porque é de praxe as instituições de ensino não darem falta, não descontar quando você está no congresso, desde que você esteja apresentando em nome da faculdade, óbvio, né? Mas não é só, ela não paga a sua inscrição, não paga a hospedagem. E se você já não tem um salário lá, grande coisa, como é que você faz isso? Então, muito complexo, tem um custo muito grande para você produzir, para você publicar, para você estar junto com outros pesquisadores. Não é tão fácil assim. Então, você acaba se sentindo muito desestimulado por questões financeiras, né? Então, é uma área que fala assim, não dá para a gente ter só esse aspecto ideal de, não, eu vou produzir, eu vou fazer. Quando você começa a pensar na questão do bolso, você fala, pra quê? Então, eu gostaria muito de fazer milhões de cursos, fazer outra faculdade, mas você fala, eu não quero trabalhar para fazer em outra faculdade, eu não quero trabalhar, é agregação de conhecimento mesmo, de valor. Mas você fala, agora não dá financeiramente, ou eu vou fazer curso disso, curso daquilo, para quê? Para ser a primeira a ser mandada embora? Estou fora, então vou ficar na mesmice. E a gente se acomoda. Isso é muito ruim. E É aí muito eu consigo triste, né? entender. Né? E aí eu consigo entender quando meu pai falava, olha, para que doutorado? Ele Mas já é uma estava coisa. pensando lá na frente, né, Gabi? Sim, sim. Então, então a minha mãe ficou no pós-doc, e hoje, né, foi até curioso, eu estava arrumando umas coisas da minha mãe, e falei, mãe, você não sabe, eu achei um artigo, você está prontinho, eu só preciso, na área de história, tá? Mas ela participou de um grupo, ela e meu pai, eles ajudaram a montar o pós de História Social lá na PUC, né? E eles tinham um grupo de pesquisadores que estudavam sobre a concepção de saúde, doença e morte, né, ao longo da história. E isso ia até ser um dos aspectos do meu doutorado, se eu fizesse. E eu, estudando na PUC, crescendo na PUC, eu tinha acesso ao quartinho da PUC, né? Daquela coisa assim, de cansei da aula, eu vou dormir na sala dos professores da PUC, né? Do departamento de história. Então, eu tinha acesso a esses quartinhos. E aí eu falei, mãe, eu assistia muita aula do curso, estava na graduação e assistia a aula do curso de pós-graduação sobre a concepção de saúde, doença e morte, e eu falei, mãe, achei algumas coisas que dá para eu direcionar para psicologia. Você não quer publicar junto comigo? Minha mãe já aposentada, a minha mãe falou, eu quero que você queime isso daí, eu não quero nem ver na frente mais, não quero nem saber. Eu assim, Cansei, já foi, já era. então, e eu falei assim, como assim alguém que tem pós-doc? Mas é que minha mãe está num outro tempo, numa outra vibe, mas é aquela coisa de para que eu vou publicar agora, nessa altura da vida, Uhum. né? Ela Fala, publica você. mãe, mãe, ajuda eu, né? Então, ela fala assim, publica você. Aí eu falei, mas não é meu, né? É uso inapropriado, então eu vou pôr seu nome junto lá. Mas, Gabriela, eu não estou vinculada a nenhuma instituição, tá? Você não vai conseguir publicar. Aí eu falei, deixa pra lá. Então, sabe, É. essas coisas cansam, desmotivam muito, 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 muito. Mas a gente tem uma leitura de que viver de pesquisa não é fácil, a gente põe muito mais no bolso do que recebe,
muito mais. É terrível. E o que E você aí, faz nesses momentos que a gente começa a ver as dificuldades e fica frustrada? O que que te recarrega? O que que faz com que volte a sua energia e que você sinta de novo essa vontade de falar, não, é isso que eu amo, é isso que eu quero, é para esse caminho que eu. eu acho que quando eu estou na sala de aula e eu vejo o olho do aluno brilhar no sentido de, putz, deixa eu parar para pensar nisso. Mesmo que eu fale, ai, tadinho, descobriu a roda agora, mas não importa, é de ver isso que, né, você fala assim, eu quero voltar amanhã, de ver aquele olhinho e falar assim, não tinha parado para pensar, mesmo que ele venha para me questionar na aula seguinte, é isso que eu gosto, de um aluno que ele ficou maquinando, né? Não importa se ele vem concordar comigo ou se ele vem discordar, mas do saber que ele ficou maquinando naquela pulguinha que eu coloquei e a pulguinha coçou, não tem salário, não tem dificuldade, não tem nada que pague. Isso me dá o maior tesão do mundo, né? E a outra coisa que me dá muito prazer é assim, eu topo muito a loucura do aluno. Então, quando o aluno fala, Gabriela, eu quero pesquisar por que o sol nasce de um lado e se põe do outro. Vamos. E aí eu me coloco muito como pesquisador. Vamos pesquisar, vamos fazer, vamos no sentido de pôr a mão na massa. Então, quando o aluno termina o trabalho dele, eu me sinto assim muito mãe do trabalho também. Mãe do trabalho, mãe do aluno, sabe aquela galinha que bota os pintinhos tudo debaixo do braço? Eu me sinto muito orgulhosa, assim, sabe? Isso me dá. Então, por exemplo, por conta dos estágios que a gente está fazendo, então, os estágios estão remotos, com exceção da clínica. A clínica tem que atender na clínica mesmo. Mas o pessoal de organizacional, de educacional e de social, eles estão fazendo pesquisa, né? E a gente já que é para fazer pesquisa, vamos fazer pesquisa decente, para publicar, para apresentar na Semana da Psicologia, etc. Então, a gente está toda na elaboração de instrumento, na discussão teórica. Essas coisas é o que me recarregam. De assim, o trabalho não é meu, eu não sou autora, mas eu me sinto muito mãe, muito. Não é proprietária, mas assim, é meu, né? Eu estou ali, eu estou fazendo, eu estou junto. Então, isso me recarrega muito, isso tem um prazer enorme. Então, eu fico animada, muito animada. Faz Mas orientação são essas duas situações. Oi? Você faz orientação de iniciação científica? Faço. E, aliás, eu E preciso como até funciona puxar isso? a orelha da minha aluna. Oi? Tem um limite de alunos que você pega por semestre para poder Não, dar não conta? tem. Como A que é? gente coloca limite em função do tempo que a gente tem, né? Eu peguei só uma esse semestre, no comecinho do semestre, porque realmente eu estava com 40 horas, eu não estava tendo tempo para nada. Então eu falei, não, eu aceito uma. E a outra é que os alunos foram procurar os professores, assim, faltando 45 segundos para acabar o prazo. Falei, gente, primeiro que eu não vou sujeitar um trabalho que não está escrito exatamente o que você quer fazer, que não tem um desenvolvimento. Mas antes de você me falar assim para mim, Gabriela, eu quero fazer isso, você me orienta? Isso o quê? O que você está trazendo? Qual é o teu projeto? Porque depois eu tenho outros trabalhão lá na frente. Não. Então, eu só aceitei uma que me pediu com antecedência, ela montou um projeto, então ela sabia exatamente o que ela queria, tinha coisa produzida, tem material. Falei, ok, vamos. E aí tá indo. Então, eu não aceitei outros por conta de tempo de orientação, que estava insano mesmo, e por conta de chegar assim, Gabriela, eu queria saber, eu queria fazer, sei lá, se existe vida em Marte, você me orienta? Ah, mas o que você produziu? Ah, nada. Ah, então não, filho. Não dá, Então, né? eu Então, acho que essa é uma das dificuldades que nós alunos temos, porque não vem muita orientação do que a gente precisa fazer até o momento de falar: "Eu quero fazer iniciação". Como a gente se sim, prepara para isso, sim, né. Eu até sim. já pesquisei bastante no site, eu não acho. Não tem. Assim, Então a abre o gente edital e você manda. Mas manda o quê? manda o quê? É, Exato. Até onde eu é, tenho que chegar sozinha para poder fazer? Então falta isso. muita orientação nesse sentido, né. Sim, falta. Isso é uma coisa que a gente já colocou pro gestor, né, de iniciação científica. Poderia se pensar, sei lá, pega um aluno, né, que está fazendo estágio educacional, estágio social, por exemplo, para ele montar um programinha, um mini treinamento, vamos chamar assim, de todos os cursos, né? Para quem tiver interesse para saber o que é iniciação científica, como é que você constrói essa carreira. Poderia fazer um treinamento, sabe?
como se fosse um mini curso de preparo para iniciação científica, ajudaria muito o aluno, muito mesmo, né? Na verdade, Poderia se pensar... eu estou procurando alunos que estão fazendo iniciação científica para eu fazer uma entrevista como essa, para que ele passe Uhum, para a gente como que foi o trajeto dele e passe isso, orientações. Porque, sim. assim, é uma coisa que eu tenho interesse de fazer, provavelmente ano que vem, mas, assim, eu Uhum. ainda não parei para desenvolver, porque eu não sei exatamente o que eu tenho que desenvolver. Então, a primeira coisa que você tem que ter claro é o que você quer investigar, ou seja, exatamente o que. A gente geralmente pensa no tema, né? Então, quero falar sobre o papel do psicólogo na empresa, mas o quê? Né? Que papel com relação às dificuldades de inserção no mercado, possibilidades de ações, perspectivas futuras, a trajetória, o que exatamente? Depois que você definiu isso, né, começa a rascunhar, né? Como se fosse um trabalho para disciplina normal. Começa a rascunhar. E aí, óbvio que a gente vai procurar nesse meio tempo, bem antes do prazo de abrir o edital, né? Procurar um professor que a gente tenha, em primeiro lugar, afinidade. Né? Então, não adianta eu buscar um professor que fala, ele dá esta matéria, mas eu não é o professor que eu gosto, que eu tenho uma certa liberdade, porque tem muito disso, né? O professor é legal, mas ele impõe o que você tem que pensar e o que você tem que fazer. E não posso esquecer que o trabalho é do aluno. É, ou eu não tenho proximidade. Então, um professor que a gente tenha essa proximidade, isso faz parte, né? Até porque a gente se vê motivado a fazer também. E o professor que entenda do assunto, porque o professor pode ser uma graça, mas não entende do riscado, mais vai atrapalhar do que qualquer outra coisa, né? E aí, e ver se ele tem a disponibilidade. E aí é só perguntando para o professor mesmo, né? E começar a escrever. E aí, quando abre o edital o que você precisa entregar é muito simples. Na verdade, é o título do trabalho, né? Os seus dados pessoais, a atualização do currículo, e entregar um formulário. Ponto. E aí você vê se você foi aprovado ou não. E aí começa a fazer o trabalho. Mas você fala, mas começo como? Onde? De que jeito? Né? Então, eu acho que precisa, sim, ter pelo menos um esqueleto, né, do que eu vou desenvolver, que já ajuda. Eu teria que ter uma conversa prévia com esse orientador, ou uma orientação prévia de como funciona o desenvolvimento da pesquisa. E uma outra coisa que o aluno não sabe, e depois, quando ele se depara, ele quer chorar, né? É que quando você tem que entregar na papelada toda, você tem que apresentar o link do seu currículo Lattes. E aí você fala, o que é isso? Né? O currículo Lattes é o currículo que é uma plataforma, né, do CNPq, que você deposita o seu currículo ali. Currículo Lattes, o termo, né? Lattes está muito na moda por conta do caso com o ministro que foi sem tecido, doutor e pós-doutor, enfim. E ele está disponível na internet para quem quiser ver esse currículo. E ele é um saco de preencher. Gente, vocês não têm noção de como é Eu horrível já comecei o meu, eu já comecei preencher o isso. meu. Né? Você fala assim, eu ponho isso aqui aonde? Você não sabe onde você põe. Né? E E você aí, pode... a minha dúvida é assim, eu participei de uma palestra, a palestra entra, não entra? Entra, claro que Vai ficar entra. parecendo que eu estou querendo encher linguiça? Não, mas o tema é Não, relevante. entra, menina, você põe tudo que você puder no currículo Lattes. E aí, ao contrário do mundo organizacional, né, que você entregar um currículo com 2 folhas, ninguém lê, né? É muita coisa. No meio de pesquisa, da pesquisa e docência, quanto melhor, quanto mais folhas tiver no seu Lattes, melhor. Né? Então, não é encheção de linguiça, minha filha. Põe a curso da natação que você fez com 5 anos de Ah, idade. É uma eu vou colocar experiência, sim, não importa, ponha tudo que você puder. É lógico que quando você vai mandar tá lá, tua vida tá lá, né? Mas quando você vai direcionar, vou mandar o link, né, do Lattes para uma instituição, não importa qual seja, você tem como dizer, essa informação eu não quero, isso eu quero que apareça, você tem como você personalizar. Isso é importante, né? Você saber personalizar o currículo para a instituição que você está mandando. Mas põe, a sua vida está lá. Então, fiz curso de escovação de dente na escola infantil. Ponha. É uma experiência, é um treinamento que você teve.
Isso é sim. sua vida, né? O conhecimento ele vai muito além Sim, né, do que está ali. Tem toda a sim. experiência que você viveu fazendo aquilo, né? Então, vai desde assim, fui representante de sala, ponha uma experiência de gestão que você tem, de liderança que você tem. Você fala, lógico que, sei lá, vai estar com 50 anos de vida profissional, você não vai colocar que você foi representante de sala, mas para quem está começando, tudo que você puder dizer, olha o quanto eu sou competente, e competente é você saber pôr em prática todo o blá 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 técnico que você teve, e com algo a mais, ponha. Tá? Então, quando você vai preencher o Lattes, tem quando você está falando da palestra, mas eu vou pôr que eu apresentei ou que eu participei. Mas participei como ouvinte ou como. Ai, e aí você fala, meu Deus do céu, uma coisa que deveria ser simples demora muito tempo. Então, eu sempre falo para o meu aluno: não é desmerecendo, mas aproveita agora que você tem pouca coisa para pôr no Lattes, do que quando você já tem uma certa experiência, um timing de mercado, e você fala, tem que fazer isso. Gente, é enlouquecedor. E a outra coisa é manter esse Lattes sempre Exato, atualizado, sempre. Então, é assim, exato. eu Pelo fiz menos uma vez por semestre ir lá e sim, atualizar. atualizar. Sei lá, fiz um curso, um treinamento pela FMU de como dar aula remota. Tem certificado? Lattes. Sim, mas não espera. No final. Não, foi. Porque depois a gente junta aquela papelada e aí você fala, como é que eu vou por isso? Então, o Lattes, espera que eu tirar a luz aqui. O Lattes, ele demora muito tempo para ser feito, tá? Então, e a gente precisa apresentar o link desse Lattes. Então, isso é uma coisa também que poderia ser orientado para quando você quiser fazer a iniciação científica. Então, são pequenos detalhes que eu acho que poderia, sim, se pensar em alguma ação para auxiliar o aluno, né, para ele poder se engajar. E eu falo, a iniciação científica, ela é um divisor de água, sabe, na nossa formação, no sentido de clareza na escrita, saber ser objetivo, ter foco, e o principal é produção de conhecimento. Então, é uma experiência que todo aluno deve. Não é todo mundo, ela é voltada para quem quer seguir a área de pesquisa e docência, né? Mas pelo menos alguma experiência nesse sentido poderia ter. Tá? Eu, durante a graduação, fiz 3 iniciações. Coragem, né, Gabi? Mas é que uma é assim, fiz uma, olha, surgiram outros dados que se eu parar aqui, fica perder dado. Então, vamos emendar a segunda continuação. E geraram outros dados, vamos continuar. E aí foram 3 iniciações seguidas e foi. E deu muito certo. Opa, peraí, pronto. Aqui. E deu muito certo. Então, e se eu quisesse ser professora universitária, eu tinha que fazer isso. Então, não tinha. E não foi nada impositivo, foi com muito prazer que eu fiz. Tá? É o que eu estava pensando agora. É muito bom para nós, alunos, sabermos o quanto você realmente ama o que você faz, né? O tanto que você se dedica, o tanto que você se prepara, né? Porque daí nós recebemos tudo isso, né? Quando Sim, você está lecionando, nós recebemos. Então, eu agradeço, né? Esse seu imagina, amor, essa sua por isso que eu falo, se eu, dedicação. se eu também não tiver o do outro, né, eu ver o brilhinho do outro, de falar assim, puxa, não é assim, olha, aí eu cutuquei o aluno, não é de, o que eu gosto é assim, que bom que eu tô sendo útil, que o que eu tô falando tem sentido, que tá contribuindo. Se não tiver essa entrega da minha parte e o recebimento do outro, eu falo, eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui, né? Então eu fico muito feliz de saber que ainda eu posso contribuir, que ainda está sendo útil. Isso me dá. Eu que agradeço porque me dá sentido de vida. Na verdade, o retorno quem recebe sou eu. E tem alguma coisa mais assim específica que você gostaria de falar? Que a gente já está com mais de 1h30. Eu falo assim, acho que o interesse é de vocês, de saber o que vocês. Eu acho muito legal essa proposta, né? Deixa eu conhecer um pouquinho o professor que eu tive ou que eu terei, de coisas que estão para além da sala de aula, né? Então é muito mais assim, o que vocês quiserem saber, estou aqui. Eu acho que não é de coisa que eu gostaria de falar, eu acho que não.
eu poderia dizer só, não fiquem acomodados no sentido de, tá, professor, tá bom, é isso, obrigado. Não, por que você deu essa matéria? Por que surgiu isso? Quando você trouxe o questionamento, né? Se a gente tinha liberdade para construir a aula. No sentido de questionar, por que você está me dando esse conteúdo? Por que ele é relevante? Sabe, de ter, dá a impressão que você está questionando, no sentido ruim da palavra, mas não, você está tentando se apropriar de por que isso está sendo passado para mim. Então, eu acho que essa é uma dica que eu daria sempre para o aluno, pergunta, professor, por que você está vendo isso? Não é assim, tá, é assim porque tem que ser assim. Tem um propósito de ser dado dessa forma, se apropria disso. Eu acho ótimo que você tenha essa abertura, porque muitos professores, se a gente faz esse tipo de pergunta, eles ficam na defensiva e acham que a gente está questionando, né? Não, mas é bom que você tenha essa abertura, né? Porque realmente permite que a gente aprenda mais. Sim, mas aí também acho que é a forma como a gente pergunta, né? Que muitas vezes a gente quer saber por que simplesmente o professor entende como você está me questionando. Não, é de trazer para uma conversa, oh, professor, essa matéria ela é pensada de que forma, né? Existem outras coisas. Quando você coloca isso num bate-papo, eu acho que o professor desarma e ele vai se colocando. E a gente, é o que eu chamo de comer pelas beiradas, sabe? É como que não quer nada, eu vou comendo, tenho a informação, sem querer o professor, entregou aquilo que eu queria, e você não foi tão diretivo assim. Mas o conselho que eu acho que eu daria para todo e qualquer aluno não aceitem as coisas, não é como elas são, é assim, tá, isso que o professor passou é a verdade. Não, tem muito mais. Então, se apropria disso, vai lá conversar com o professor, né? Por que foi dado dessa forma? Por que isso é relevante? O que teria outras coisas que ele poderia sugerir de conhecimento, de leitura, que não dá tempo da gente discutir? Conversa com o professor, qual a sua trajetória? Como é que você chegou aqui? Não aceitar as coisas, tá. Sabe, foi dado e deixar de se apropriar, tornar para mim. Acho que essa é a regra número 1 de um bom aluno. Né, de alguém que tem algo a contribuir. Você não está de férias ainda, né, Gabi? Igual a gente, fazendo estágio, né? Eu vou dar supervisão de estágio até o final do mês, e aí eu tiro 10 dias de férias, e começo a dar supervisão de triagem. Então, e a gente retorna final de agosto, é isso? Final de agosto, dia 24 de agosto, acho que retoma, mas eu acho que retoma ainda remoto, viu? Porque como o governo só liberou em setembro, né, para ser presencial, acho que aquela primeira semana de apresentação de matéria, tarará, acaba sendo remoto, e aí a faculdade está fazendo todos os procedimentos para que se respeitem as questões dos distanciamentos, etc. Mas sinceramente, eu acho que a gente vai continuar remoto, não por conta da faculdade, mas porque as pessoas não respeitam, porque o índice não desce, então, aí a faculdade não é louca, né, de liberar aula presencial com risco muito grande de transmissão. Então, e apesar de tudo, funcionou bem, né, o remoto. Sim, querendo ou não, funcionou assim. Lógico que a gente está acostumado, a gente resmunga que é o presencial. Eu detesto dar aula remota, eu sou muito presencial. Mas a gente não pode dizer que não deu certo sim. Né? Então, não custa esticar só um pouquinho. A gente não vai ficar assim para sempre. Né? Sim, mas eu não imagino que antes de outubro, por exemplo, a gente tenha o que era antes. Eu acho que não, por conta dos índices que não descem, do pessoal que não colabora, não é por conta da faculdade, porque eu sei que ela está tentando fazer de tudo para dar conta de forma responsável. Ótimo. Então, muito obrigada, agradeço de coração. Imagina, obrigada a você. Tudo que você compartilhou com a gente, da sua história, da sua família, foi muito enriquecedor. Imagina. E eu acho que todo mundo que tem um pouco de interesse em seguir essa área acadêmica, aprendeu muito, vai aprender, né? Quando for ao ar, vai aprender muito com a sua experiência, Gabi. Imagina, muito foi uma honra poder compartilhar um pouquinho, né, de coisas que são para além de matéria. E eu que peço desculpa, porque eu falo mais que a boca. Imagina! Então, é para isso mesmo. Falar e de não ter corte.
Mas é uma honra. Muito obrigada por ter sido chamada. Tomo isso como um bem-querer da parte de vocês. Claro, com certeza. Agradeço mais uma vez, Gabi. Imagina, obrigada. Obrigada a você. E estou aqui para vocês sempre que precisar. Tá bom? Um beijo. Então tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, eu acho que vocês perceberam que eu me diverti muito. A Gabriela é muito engraçada e muito espontânea. E eu fiquei muito, muito satisfeita em ter feito essa entrevista. Espero que vocês também tenham gostado. Se tiver algum professor específico que vocês querem conhecer, deixe nos comentários, que eu vou tentar entrar em contato. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva, ative o sininho para não perder a próxima entrevista e curta o vídeo e compartilhe com os colegas, ok? Até a próxima entrevista. Um beijo!